que a gente falou aqui na semana passada, que a AGU ia defender o Alexandre de Moraes, mas a AGU não vai. A AGU vai contratar um escritório para tal. Foi bem aquilo que a gente falou mesmo. As nossas desconfianças já estão tomando corpo. Já estão tomando corpo. Lembra que a gente falou aqui na semana passada que a AGU ia defender o Alexandre de Moraes, mas a AGU não vai. A AGU vai contratar um escritório para tal. Foi bem aquilo que a gente falou mesmo. As nossas desconfianças já estão tomando corpo. Pavinato, já estão tomando corpo. Posso só fazer Pode, claro. Comentário? Assim, é porque a gente tem uma decisão do Alexandre de Moraes que realmente ela é ilegal. O cara do Rumble, ele fala isso, só fala isso, e essa decisão, ela é ilegal tanto na forma quanto no conteúdo. Então, assim, eu estava lembrando agora do período que eu trabalhei no Itamaraty. Eu trabalhei numa divisão que chamava à época Divisão de Cooperação Jurídica Internacional. Tem uns 20 anos isso. Hoje é a Divisão Jurídica. Como é que funciona quando alguém quer processar uma empresa ou uma pessoa que está em outro país? A gente tem duas possibilidades ali. Quando são matérias cíveis ou trabalhistas, por exemplo, uma indenização por danos materiais, o que o juiz tem que fazer? Ele se vale de um instrumento chamado carta rogatória. Aqui dentro do nosso Brasil, quando um juiz quer conversar com outro, um juiz de um estado quer conversar com outro, pedir alguma coisa, citar ou intimar alguém, ouvir uma testemunha, tem a carta precatória. Para falar com outro país, a carta rogatória. Então, existe essa possibilidade que o Alexandre de Moraes não se utiliza. É um procedimento legal. Quando se trata de matéria penal, existem acordos de cooperação jurídica internacional em matéria penal. Como que acontece isso? Existem autoridades centrais. O juiz aqui, ele tem que encaminhar o que ele quer para a autoridade central no Brasil, que é o Ministério da Justiça. O Ministério da Justiça daqui, ele se comunica com o Ministério da Justiça em Washington, nos Estados Unidos, para encaminhar para o juiz local onde está sendo processada, né, onde a pessoa está. Então, assim, é uma ilegalidade patente, é uma ilegalidade tão absurda, doutora, que o que você trouxe aqui é tão essencial que vale lembrar que uma das provas da Lava Jato foi anulada. Os hardwares da Camargo, da Odebrecht, que estavam na Suíça. O que se alegou? O que o Flávio Dino disse quando era ministro da Justiça? Nenhum pedido foi feito da Força Tarefa Lava Jato para este Ministério da Justiça requerer da autoridade suíça para que ela enviasse esse conjunto probatório. Portanto, essa prova é nula. E anulou-se. E depois descobriram, a gente não tinha achado, mas aí o Flávio Dino não voltou à cena para falar, não, eu errei. Tinha sido feito sim pelo Ministério da Justiça. Até aí já estava tudo anulado e tudo foi queimado. E o que isso mostra, mais uma vez, que o Alexandre de Moraes ele está cometendo uma nulidade processual. Por que para a Força Tarefa Lava Jato era necessário, para se chegar ao exterior, fazer esse procedimento, que é o procedimento correto, que a doutora Bianca muito bem lembrou, muito obrigado por nos lembrar. E agora o Alexandre de Moraes, ele pode inventar uma regra processual. Ele não pode. É por e-mail post no X que ele quer intimar as pessoas. Muito bem lembrado, doutor. Vivi, o Alexandre de Moraes ele vai entrar para o Guinness Book, né? Porque ele conseguiu agora tomar uma decisão ilegal, que ela é ilegal ao mesmo tempo no Brasil e nos Estados Unidos, né? A coisa está crescendo, né? Mas assim, ele está comprando brigas com empresas americanas, né? Primeiro foi o X do Elon Musk, agora o Rumble do Pavlovski. Isso já vai virar crise diplomática. Anota aí, porque o Trump vai sair em defesa dessas empresas e já isso vai virar problema. E o Lula se precipita ao gratuitamente, num evento que não tinha nada a ver do contexto, defender publicamente o Alexandre de Moraes. Isso vai gerar problema diplomático já. Anota aí, questão de tempo. Já pensou um juiz da Venezuela ou da Coreia do Norte mandando um e-mailzinho lá para alguém que trabalha nos Estados Unidos? Pois é. Mandando ali, empresa tal, você tem que agir assim.
Você vai ser Exato. contratado. Não existe. A gente está caindo nesse ridículo. O STF brasileiro está perdendo a qualidade precípua que é ser Supremo, né, professor? Cara, que maravilhoso que eu ouvi até agora. Eu vou pegar um determinado momento que a doutora Bianca apresentou, ela disse assim, não é pensar no Brasil, é pensar no mundo. Ele perdeu a noção, qualquer noção que se poderia ter sobre jurisdição, para começar por aí. É curioso que quando a gente estava observando todos os fatos e tudo aqui, todos os argumentos aqui, eles chegaram num ponto que eu queria, mas que é maravilhoso. Para mim, é aquele que define o que está acontecendo. Primeiro, a crise diplomática vai ser criada. Ele ignorou a questão da carta rogatória. Ele ignora a noção de soberania. Ele ignora, inclusive, que aquilo que é o CEO do Rumble, quando ele fala lá, ele está dizendo, nós vamos na justiça. Qual foi a frase completamente tacanha, estúpida, incorreta do Lula? Não adianta nos ameaçar pela justiça. O que mostra o modo de raciocinar dessa autoridade brasileira. Por qual razão? Você não usa a justiça para ameaçar. Você recorre à justiça quando você se sente injustiçado. E onde se ameaça com a justiça é quando você coloca um indivíduo para fazer uma delação e só falta dizer assim, toma cuidado, porque eu sei onde mora a tua família, eu sei onde mora o teu filho, eu sei onde mora a tua filha, eu posso colocar o teu pai nessa. Isso é ameaçar. Ou seja, não se enquadra em hipótese alguma aquilo que foi falado pelo presidente da República, dizendo, e não adianta ameaçar pela justiça, porque ele está enfrentando e defendendo a soberania brasileira. Não é democrático você ameaçar o pai, a mulher e a filha numa audiência? Eu achei que era super democrático. Isso sim é ameaçar pela justiça. Mas o detalhe é que quando o Lula fala uma bobagem como essa, ele está colocando aí a situação de que sim, nós vamos ter um problema diplomático grave. Por qual razão? Porque a primeira coisa que ficou claro diante das ações do Alexandre de Moraes e de algumas autoridades brasileiras em relação às autoridades americanas é um total desconhecimento de tratados e de relações internacionais. Eles não estão entendendo como funcionam as relações internacionais. Ele acha que as relações internacionais hoje têm um governo mundial e esse governo mundial não se sabe ainda quem está ocupando e eles querem ocupar. Porque eles acham que eles podem adotar os procedimentos ilegais deles aqui, tornando pela ação política e pelo desejo. Olha que coisa curiosa, pela força da vontade. Parece coisa da década dos 30, né? É a verdade. Força da vontade. O triunfo da vontade. É o triunfo da vontade. A nossa vontade se supera e nós vamos arrastar todos aqueles que estão diante de nós. E por isso eles podem fazer uma jurisdição internacional. Curiosamente, quando o Pavinato falou assim... O ovo quer que todo mundo gema deixando tudo às claras. Mas é possível. Olha, quando você fala assim, vai dizer que a Constituição norte-americana é ilegal, inconstitucional. Por incrível que pareça, da perspectiva dele, porque se você pegar a primeira emenda vai contra tudo aquilo que está sendo determinado, que diz o seguinte, a liberdade de expressão tem que ter limite, porque não pode ser utilizada para o discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Tudo aquilo que nós consideramos que nos afeta ou que pode confrontar as nossas decisões ilegais. Ou seja, ele consideraria sim a Constituição norte-americana inconstitucional e ilegal. Por qual razão? Porque a primeira emenda vai totalmente contrária àquilo que eles estão fazendo e àquilo que eles consideram uma jurisdição. Ou aquilo que eles consideram jurídico da perspectiva ou decisão judicial deles. Ou seja, é algo que ele está jogando fora. O pior de tudo, ele não está estragando só o nosso sistema jurídico, a ideia de justiça, a ideia de direito, a ideia de liberdade. Ele está jogando fora toda a tradição que nós temos de diplomacia no mundo, que era considerada uma das melhores escolas, estou falando do Instituto Rio Branco, maneira de trabalhar diplomaticamente. A nossa diplomacia está jogada no lixo, porque está sendo ignorado os trâmites diplomáticos, está sendo ignorada a estrutura diplomática do Brasil e está sendo ignorado, inclusive, aquele corpo de diplomatas que foi, antes desse senhor chegar à presidência da República pela primeira vez, um dos melhores corpos de diplomatas do mundo. Tem uma das melhores escolas de diplomacia do mundo. Agora, ninguém leva mais a sério. Os nossos diplomatas já não sabem mais o que fazer. Ou eles viram woke, ou eles simplesmente... Por que viram woke? Teve uma turma que homenageou, infelizmente, a vereadora que faleceu. Ou seja, virou woke, simplesmente querem fazer política, não fazem mais diplomacia. Hoje o Itamaraty está mais para tititi. E ele jogou fora, inclusive isso, para o mundo, o que ficará nós não mais conversaremos com o Brasil em pé de igualdade, porque o Brasil não tem mais diplomacia. Para conversar com o Brasil, você vai ter que pedir autorização. Não dá para conversar com o Brasil em pé de igualdade, você tem que conversar com o Brasil hoje em pé de cana.
Não Mas dá. basicamente é isso. Na nossa diplomacia, ele jogou fora o nosso corpo diplomático, jogou fora a nossa tradição diplomática. A nossa tradição diplomática pode ser meio lá aqui, não, mas como diplomacia era espetacular. Não à toa o Brasil sempre era visto com possibilidade de ser mediadores de conflitos. Hoje ninguém quer mais o Brasil para mediar conflito, porque sabe que os caras, não é nem que os caras não são bons, é que eles não vão poder fazer mais nada. Eles estão simplesmente jogados ao léu. Hoje, o nosso diplomata é um qualquer. Antes, o nosso diplomata era visto como um lorde. Não era só por ser uma autoridade, mas por alguém que tinha um comportamento cavalheiresco. Hoje não é mais visto. Por qual razão? Porque a nossa diplomacia está sendo jogada no lixo exatamente por ações deste senhor, dentre outros senhores que aí estão. Tal qual o presidente da República, ameaçar pela justiça. Ele acha o quê? Que nos Estados Unidos a justiça é como aqui? Não, é que o homem simples, né? O homem iletrado, o homem que não tem empatia, não é capaz de pensar outras hipóteses estranhas àquelas que ele vive. Ele olha a realidade dele para julgar a realidade do outro. Então, quando ele ouve uma ação judicial nos Estados Unidos, qual é a realidade de ação judicial no Brasil hoje? Perseguição. Então ele só pode ver como perseguição. É essa a semiótica do idiota. Genial, Pamela. É isso A mesmo. semiótica do imbecil é esta, é a semiótica que se aplica ao Lula. É a semiótica do estúpido, a semiótica do imbecil. É o chamado... tem um nome, né, tem um nome técnico isso no dicionário, solipsismo. O idiota, o imbecil, o estúpido, que é o caso do Lula, ele é solipsista. Ele acha que todas as experiências dentro de uma determinada área são réplicas das experiências que ele tem ou das coisas que ele sabe. Então, a experiência que ele tem, as coisas que ele sabe, é somente isso. Quando se fala justiça, alguém está sendo perseguido. Então, quando ele ouve falar em uma ação judicial em outro país, é que alguém vai ser perseguido. É a ética do solipsismo. Isso. Então, primeiro você curte, que é o preço deste programa. Quanto vale o ingresso para ver este palhaço neste picadeiro bonito? Vale uma curtida. Vale o seu like, o seu joinha, o seu gostei. Então, a sua obrigação é curtir. Se puder, comente, porque quem comenta ajuda no engajamento. Então, primeiro C é curtir, segundo C é comentar, o terceiro C, o que seria muito louvável, seria você compartilhar. Tem um link que é a setinha, uma setinha assim, meia bomba. Sabe aquela, a setinha da pipa do vovô que se esforça? Você vai lá, copia o link, cola no seu Orkut, no seu Facebook, no WhatsApp, no Telegram, manda sinal de fumaça, pombo correio, não é pombo correio do banheiro, é o pombo correio que leva as mensagens, você passa para todo mundo que você gosta, para quem você não gosta, você também passa. Então, ó, curtiu, comentou, compartilhou, e se puder, se quiser, se o seu bolso comportar, e se seu coração assim permitir, contribua com este programa que vai substituir o Jornal Nacional. Olha que pretensão maravilhosa, hein? Se liga, ô Bonner, nós vamos derrubar o Jornal Nacional. Esta é a meta.